Glória ao Todo-Poderoso. Bechem Yeshua HaMashiach, bendito é o nosso Mashiach, bendito é aquele que vive e que reina para todos sempre. O Rei dos Reis, Melech HaMelahim, aquele que é todo-poderoso, que fez os céus e a terra. Bendito é o nome dele, Bechem Yeshua HaMashiach, o nosso Mashiach, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Bendito seja ele para todos sempre. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao estudo de Yosef. E nós pulamos uma pequena parte. Nós estudamos no último estudo do versículo 13 até o versículo 20, né? E nós vamos voltar um pouquinho, vamos dar continuidade do versículo 7 ao versículo 13, porque há algo muito importante aqui. Nós vemos que os erros dos pais, muitas vezes, refletem na vida dos filhos. Muitas vezes, os filhos copiam os maus costumes dos pais. Isso acontece com nós nos dias de hoje, como aconteceu na época de Yosef, na época de Yaakov. Olha só, eu vejo, eu cresci dentro de uma família que o pai do meu pai era muito ruim para ele. E na nossa infância, nós como criança, o meu pai também não tinha muito afinidade com os filhos. Ele também não era muito bom. Eu lembro muitas vezes dele expulsar meus irmãos de casa, né? Eu também, né? Por quê? Porque ele foi criado daquela forma. Ele foi criado daquele jeito. E da mesma maneira que ele foi criado, ele achou que tinha que criar também os filhos. E vamos dizer assim, ele cometeu os mesmos erros dos pais dele. Mas nós temos que ter uma mente, uma alma, um pensamento de raciocínio, para nós tomarmos decisões sem influência de outrem. Ah, mas meu pai fez o que não era bom, eu vou fazer para minhas filhas também? O próprio Elias falou assim, né? Não é diferente dos pais deles, né? Uhum. Da carne. Então, Elias disse isso, porque é costume os filhos copiar os erros dos pais. E nós vamos ver aqui que o mesmo que Yaakov, na hora da raiva, que ele estava sendo acusado de ter roubado o ídolo de Labão, ele disse que morresse a pessoa que havia roubado o ídolo de Labão. Ele liberou uma condenação. E quando nasceu Binhamim, a mãe morreu, Raquel morreu. A mesma coisa, isso é conhecido como maldição hereditária, né? É conhecido como a maldição que passa de pai para filho. Então, vamos dizer assim, Satã tentou colocar essa maldição, entre aspas, essa condenação sobre Binhamim. Porém, Yosef, ele era um homem santo, ele era uma fonte de água doce, de maneira que dele não saía água amargosa, porque a palavra do Eterno diz que aquele que abençoa não pode amaldiçoar, que a mesma fonte que sai água doce não pode sair água amargosa. Então Yosef, ele era uma fonte de água doce, de maneira que aquela maldição não chegou até Binhamim. Mas o mesmo que Yaakov fez, quando ele na hora da raiva disse que morra quem roubou o ídolo de Labão, os irmãos também fizeram. Quando aquele senhor, aquele que era o administrador de Yosef, chegou até eles e acusou eles de ter roubado o cálice de prata de Yosef. Claro que eles não sabiam que o nome era Yosef. Eles conheciam Yosef por nome egípcio, que era Safanat Panear. Porém,
eles chegaram ali, e quando eles foram acusados de ter roubado o cálice, eles disseram, Yehuda, que era o que mais parecia com Jacó. Yehuda era o que mais parecia com Jacó, tanto no aspecto físico quanto nas suas atitudes. Yehuda era alguém que se espelhava em Jacó. Olha só, e ele cometeu esse mesmo erro. Ele cometeu o mesmo erro, porque quando acusaram eles de terem roubado o cálice de prata, o que ele fez? Aquele que roubou o cálice de prata, que morra. Ele, não sabendo que ele estava condenando Benjamim. E Benjamim, como eu já disse, ele era uma chave para permitir que as portas fossem abertas para eles no Mitzrayim, no Egito. Sem Benjamim, eles não entrariam no Egito. Da mesma maneira que sem uma chave, você não entra na sua casa. Você não passa por uma porta sem uma chave, se ela está trancada. É necessário que você tenha a chave para poder entrar naquele devido lugar. Da mesma maneira, espiritualmente, Benjamim, ele era uma chave que abria a porta para que os filhos de Jacó entrassem no Mitzrayim. Olha o que está escrito aqui. Nós não vamos demorar muito. Eu vou fazer uma leitura corrida e depois nós vamos refletir sobre o que está escrito aqui no capítulo 44. Capítulo 44, versículo 7. Eles responderam: por que meu Senhor fala desta maneira? Elohim nos permita. Elohim, olha só, não permita que um de nós tenha feito uma coisa dessa. Trouxemos de volta da terra de Canaã o dinheiro que encontramos em nossa bagagem, com o roubado. Como roubaríamos prata ou ouro da casa de seu senhor? Qualquer um de nós que seja encontrado com o copo deve ser morto. Olha aí. Ele não deveria ter dito isso. Qualquer um de nós que seja encontrado com o copo deve ser morto. Não é o mesmo que Jacó falou? Qualquer um de nós que tenha roubado o ídolo de lavanda, que morra, sem saber que ele estava condenando quem? A mulher que ele amava. Às vezes a pessoa fala uma besteira sem saber que ela está condenando alguém que ela ama. Olha só, ainda que não foi o Benjamim quem colocou, mas o cálice, o copo de prata de Yosef estava justamente na bagagem de quem? De Benjamim. Olha o que está escrito mais: e os demais serão escravos de meu senhor, de meu amo. Ele replicou: está bem, que seja como vocês disseram. Quem for encontrado com ele será meu escravo, mas os outros estarão livres. Então cada um pôs a bagagem sobre o chão e abriu. Eles fez a busca, começando pelo mais velho, até chegar ao mais novo. E o copo foi encontrado na bagagem pertencente a Benjamim. Olha só. Por isso que a palavra do Eterno diz que nós temos que falar pouco e ouvir bastante. Yehuda foi quem liberou essa palavra. Yehuda disse: na bagagem daquele que for achado o copo, que esse seja morto.
Olha só. Em qual que foi achado? Justamente na bagagem de Beniamim. Na bagagem de Beniamim. Vamos continuar. Olha só. Por causa disso, eles rasgaram as suas roupas, em sinal de pesar. Então cada um dos homens carregou o seu jumento e voltou à cidade. Se arrependeram, mas depois que falaram, tem pessoa que fala o que não deve e depois se arrepende, mas depois que uma palavra saiu da boca não tem como voltar mais. Depois que a pessoa liberou uma palavra, aquela palavra ela saiu da boca, ela não volta mais. Por isso é melhor ficar quieto. É melhor falar pouco e ouvir muito. Aprende mais quem ouve mais. Por isso a fé ela vem por ouvir e não por falar. A fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Elohim. Não é por falar. Tem gente que fala demais. Só que fala muitas vezes o que não deve. Até esse dia me mandaram um vídeo até eu mandei para o senhor, né? Um vídeo de um cara que os ladrões foram roubar ele lá, os pastores lá no monte lá, e aí um dos ladrões morreu. Eu analiso na palavra, quem veio para matar, roubar e destruir? Quem mata? Yahushua não mata, ele não trouxe morte, ele trouxe vida e vida com abundância. Ele jamais mataria aquele homem, porque ainda não chegou o dia do julgamento. Salvar, né? Morrer endemoniado não ia salvar, né? Jamais faria uma coisa dessa. E eu vendo aqueles homens se gloriando daquele feito tão desastroso ali. Aí me questionaram, e aí, profeta? Olha, os homens de Deus falaram: para aí. Tem hora que eles falam que foi Deus que matou, tem hora que eles falam que foi o diabo que matou, e eles dizem, depois que eles falam que o diabo, que Deus matou, depois falam que o diabo matou, eles falam, eles estão dizendo que o diabo é o Deus deles. Eu analiso dentro da palavra. Quem mata é o diabo. Quem veio para matar e roubar e destruir é a Satã. Quem trouxe vida e vida com abundância é Yahushua HaMashiach. Ele não mata ninguém. Ele é vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu analiso tudo dentro das Sagradas Escrituras, porque tudo que passar é de origem demoníaca. Está escrito em Gálatas capítulo 1 versículo 8. Ainda que um anjo do céu traga outro evangelho, ou nós mesmos, que não seja aquele que Yahushua ensinou, seja considerado anátema. E a palavra anátema do grego significa de origem demoníaco, de origem amaldiçoado, condenado pelo Eterno, reprovado pela palavra de Elohim. Então nós temos que analisar tudo dentro da palavra. Uma vez eu estive numa cidade, aqui próximo da cidade de Guarapuava, chamada Pitanga, e estava eu e uns obreiros na nossa congregação, e de repente as portas de vidro, uma das portas estourou e virou socaco. Aí o irmão veio falar para mim: pastor, tá vendo como que o diabo é forte? Quebrou a porta. Eu falei: não é forte não, porque a minha menininha, que na época era bem novinha, tinha se não me engano tinha 4 ou 5 aninhos. Eu falei: se der um martelo para ela, quebra. E ela não tem poder nenhum. Falei: se der um martelo para qualquer criança, ela vai e quebra. Às vezes não precisa nem um martelo, só de puxar com força ali estoura. É uma porta de vidro. Falei: eu quero ver o diabo fazer uma porta. Se ele é poderoso, eu quero ver ele fazer uma porta. Da mesma maneira, se ele é poderoso, eu quero ver ele dar vida e não tirar a vida. Porque tirar a vida é muito fácil. Tirar a vida, todo dia tem gente morrendo, todo dia tem gente tirando vida de outro. De acidente, de morte, de assassinato, ladrão matando bandido, bandido se matando também, polícia matando bandido, bandido matando polícia, é todo dia. Marido matando esposa, filho matando pai. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Cada vez mais. E cada dia mais. É o que o diabo está falando. Cada dia mais, cada vez mais. É o que tem acontecido.
E não precisa ser poderoso para isso. Então o diabo não é poderoso. O único que tem poder de dar vida é o Criador dos céus e da terra. Eu quero ver ele dar vida. Em todo o Evangelho, tem alguma vez que Yeshua matou alguém? Em todo os Ketuvim Netzerim, o Novo Testamento, alguma vez algum dos apóstolos matou alguém? Analisa. Porque o diabo ele pode imitar qualquer sinal. Ele pode imitar qualquer sinal, ele pode fazer qualquer sinal. A única coisa que o diabo não pode é trazer um morto à vida. Ele não pode. Ele não tem capacidade para isso. Ele não consegue manipular a vida. Ele não consegue trazer um morto à vida. E Yeshua HaMashiach trouxe várias vezes no Novo Testamento pessoas mortas à vida. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, Elazar, que estava morto já há 4 dias. Paulo, quando o rapaz caiu da sacada lá e morreu, Paulo foi lá e deitou e fez o rapaz viver. Porque o Eterno é o Elohim da vida e não da morte. Então não se iluda não, que o diabo ele é enganador, ele é mentiroso, ele é quem mata e rouba e destrói. Olha o que está escrito mais aqui. E Yehuda e seus irmãos chegaram à casa de Yosef. Ele ainda estava ali. E eles se prostraram diante dele com o rosto em terra. Disse-lhe Yosef: como vocês fizeram uma coisa dessa? Vocês sabem que um homem como eu pode saber a verdade por meio da adivinhação. Olha só. Mas eles tinham feito? Eles não tinham feito. Como nós já falamos em estudos anteriores, o justo não se justifica. O justo não se justifica. O que eles deveriam ter feito? Abaixar a cabeça e deixar Yosef falar. Mas eles quiseram justificar-se, como muitas pessoas. Eu tenho que provar minha inocência. Eu não tenho que provar nada. Eu não tenho que provar nada. Quando Paulo e Silas foram presos na cadeia, porque expulsaram o demônio que estava fazendo aquela jovem adivinhar coisas, eles tentaram se justificar? Tentaram provar alguma coisa? Não. Aí entrou o poder do Eterno, abriu as cadeias, abriu a prisão e eles foram libertos. Quando você quer se justificar, quer provar a tua inocência, então o Eterno sai de perto. Mas quando você entrega na mão dele, ele fará justiça por você. Yosef estava provando aqueles homens. Yosef estava dando a eles o que eles tinham dado para Yosef há anos atrás, há 17 anos atrás. Olha o que está escrito mais. E Yehuda disse: não há nada que possamos dizer ao meu amo. O que diremos? Não há forma de nos justificarmos. Olha só. Elohim revelou a culpa de seus servos. Que culpa era essa? De ter roubado o copo de Yosef? Não. A culpa deles, eles se culparam quando eles jogaram Yosef dentro do buraco. Como eu já disse, tudo volta. Tudo volta. Mais cedo ou mais tarde vai voltar. O mundo dá muita volta, como eu já ouvi muito. Eu já ouvi dizer assim: o mundo é uma roda gigante. Quem está lá em cima, uma hora pode estar lá embaixo. E quem está lá embaixo, uma hora pode estar lá em cima. É uma verdade, né? As fases, né? É uma verdade. A gente vê aí pessoas que você fala: não, esse vai viver 200 anos. E não vive mais um dia. É, não é? Porque quem garante que amanhã você vai estar vendo o profeta Monteiro aqui? Amanhã talvez você pode ter a notícia. Vai estar o diácono dando a notícia: olha. Paris, né? Deus deu o coração. Eu nunca a gente vai. Foi o que nós pregamos esse dia, né? Sobre Davi, né? Davi. Olha só. Por isso somos aqui escravos do meu Senhor, do meu amo.
nós e também aquele em cuja posse o copo foi encontrado. Ele, porém, respondeu: Elohim não me permita agir desta forma. O homem cuja posse o copo foi encontrado, achado, será meu escravo. Quanto a vocês, vão em paz a seu pai. Mas tinha como eles ir em paz? Como que eles iam em paz se Jacó havia dito expressamente: Beniamim tem que voltar. Beniamim tem que voltar. E como que eles iam voltar em paz? Como que eles iam chegar até o pai e dizer: Beniamim ficou? O pai, que já estava desesperado, de luto por Yosef, ia perder o outro filho que amava também, o filho da sua velhice. A palavra Beniamim significa filho da minha velhice, ou filho da minha mão direita. Filho da minha mão. Olha só. E Yehuda, sempre Yehuda é quem carregou a carga, porque Yehuda foi quem apresentou a capa. Pai, você conhece essa capa? Toda ensanguentada, era sangue de um cordeiro, não era sangue de Yosef. Eles tinham vendido Yosef, mas Yehuda foi quem assumiu a liderança, e o trabalho da liderança é assumir a responsabilidade, tanto pelos acertos quanto pelos erros. Como eu sempre falo, eu trabalho na Bender, aqui na cidade de Guarapuava. Tem um líder. Se o trabalho vai bem, o líder é que é aplaudido. Se o trabalho vai mal, o líder é que é chamado a atenção. Ele é responsável, é ou não é? É ele que leva a bordoada ou leva o elogio. Yehuda, ele se colocou como líder. Reuven, que era o mais velho, Reuven era tendenciado para a carne. Reuven não podia ver uma moça. Reuven era tendenciado para a carne. Ele era meio carnalzão. Ele não queria saber de liderança. Olha só. E Yehuda aproximou-se de Yosef e disse: Por favor, meu amo, permite-me dizer-te algo em particular, e não te ires com o teu servo, pois tu és como o faraó, como o próprio faraó. Meu amo, perguntou a teu servo: vocês têm pai ou irmãos? Ou irmão? Olha só. Yehuda, ele tenta sempre consertar, só que às vezes fala a besteira. Tem gente que ela tenta sempre consertar e está sempre fazendo mais besteira ainda. Quer consertar um erro com outro erro. Quer justificar o que não tem justificação, né? Aí é onde entra a palavra: um abismo chama outro abismo. A única maneira de se resolver um problema é reconhecendo o erro, é voltando ao início. E é isso que eles vão fazer mais à frente. Nós vamos terminar esse estudo mais à frente. É isso que eles vão fazer. Para que eles entrem no Mitzrayim, eles têm que reconhecer. Porém, eles não mudaram. Você vai ver que ainda não mudaram, continuavam fazendo e cometendo os erros que o pai cometeu. Se dobrando diante de um de outro, se encurvando diante de todo mundo. Se dobraram quantas vezes diante de Yosef? E Jacó se dobrou diante de Esaú. Eles se dobraram diante de Yosef tantas vezes. Quando você só deve se dobrar diante do Eterno. E a Yahushua HaMashiach disse: somente ao seu Elohim adorarás e somente a ele servirás. Não se dobra diante de ninguém não. Vem aqui, diácono, eu vou te ungir. Se ajoelha. Não me ajoelha não, se quiser me ungir, vai ungir de pé. Porque a palavra diz que quando o azeite era derramado na cabeça de Aharon, corria para a barba dele.
que ele estava de pé. Ele estava de pé. Mas tem gente que quer que você se dobre diante dele. Vou te ungir, se dobra. Quando nós tivemos aquela unção lá no monte, eu ainda falei lá, né? A unção ela serve para duas coisas, ou para destruir ou para poder construir, né? Ou se a pessoa está em pecado e não quer se consertar, a unção retira. E se ela quer se consertar, o Eterno dá crescimento nela e ela prospera e é muito abençoada. Olha só. Você tem um chamado, né? Ela segue, né? Em verdade. Porque não deixa, ela vai fazer outra coisa, velho. Já vai. Cuidado das crianças, cara. Cuidado das crianças. Verdade. Então olha só. Nós temos que tomar coisas boas como exemplo. Não fica copiando o erro do passado, não. Muda, faz o teu futuro. Não fica, eu vou fazer assim porque meu pai fez assim. Eu vou fazer assado porque meu pai fez assado. Não, faz você a diferença. Beniamim era o único que não deu uma palavra. Beniamim não falava nada. Beniamim era quietinho. O senhor não acha na palavra do Eterno, nas sagradas escrituras, aqui na Torá, o senhor não acha uma vez Beniamim falando. Nos filmes ele fala, mas é mentira. Ele não fala. Ele não fala, ele está em silêncio. E em silêncio nós ganhamos muito mais do que falando pelos cotovelos. Vamos orar? Vamos orar. Vamos consagrar essa água. Temos aqui alguns azeites que eu estarei levando para a empresa lá, que eu estarei entregando para algumas pessoas lá, né? Para abençoar a vida do pessoal lá. No nome de Yahushua HaMashiach. Vamos orar. Diácono Vanderlei. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença em oração. E que nesta noite, meu Deus, de terça-feira, nós oramos em favor desta pessoa que está vendo esse vídeo. Que esse clamor, que essa oração venha chegar na casa dela, na vida dela, com efeito, meu Deus, de libertar essa pessoa de todos os vícios, de todas as enfermidades. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos para todos os parentes dessa pessoa que se encontra talvez enfermo, encamado, em hospital, em UPA, mas em nome de Jesus, nós oramos e determinamos a cura e a vitória em nome de Jesus. Sim, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu és o Criador, o Elohim da vida, é aquele que dá vida aos mortos, é aquele que tem o poder de ressuscitar aquele que está morto. Pai querido e amado, neste momento, eu te peço, envie uma unção de cura dentro daquele hospital, aonde está aquela pessoa encamada, entubada, aquela pessoa que foi acometida por um vírus, aquela pessoa, meu Pai, que está sendo até mesmo agravada através desse tratamento. Oh, meu Pai, estenda as tuas mãos, não permita que o maligno toque naquela vida, não permita que o maligno venha ceifar aquela vida, porque Tu és o eterno da vida, Tu és aquele que enviou o Teu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Em nenhum momento Tu quer a morte de alguém, em nenhum momento Tu quer que alguém morra. Então, meu Pai, estenda as Tuas mãos agora, dando o livramento, dando a cura, dando a salvação, a libertação, em o nome de Yahushua HaMashiach. Eu uso o poder e a autoridade que há no Teu santo nome, e eu dou ordem de cura e de libertação. E aonde houver uma pessoa doente, uma pessoa sofrendo, padecendo necessidade, fraca, abatida, cansada, oprimida, deprimida, aonde houver uma pessoa, Pai, que foi amaldiçoada, que foi acometida por um espírito maligno, eu uso o poder e a autoridade que há no Teu santo nome, pois está escrito que aquele que crê em Ti pisará em serpente e escorpião. Então eu piso agora em toda a obra do inferno e repreendo todo o mal e anulo toda a força das trevas, dou ordem de cura e de libertação, e a partir desse momento todo o mal sai agora, vai embora e não volta mais, no nome de Yahushua HaMashiach. Pai, te agradeço por estarmos aqui te adorando neste momento. Consagro esse copo com água que esta pessoa preparou e colocou diante desta oração.
Consagre esses azeites, Pai, que serão entregues para pessoas que necessitam de uma mudança de vida, de uma transformação, de uma cura, uma libertação. E eu te peço, Pai, usa esses elementos como elemento de cura, de libertação. Também tenho aqui, Pai, nome de pessoas que precisam de um socorro, que precisam de uma mudança de vida, que precisa, Pai, de uma transformação. E eu declaro todos curados, libertos, livres e abençoados, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vê, amém. Glória ao Todo-Poderoso. Receba a tua vitória, a tua cura e a tua libertação. Sábado, às 4 da tarde, também 7 horas da noite. Agora terminou esse knockdown, podemos fazer a nossa reunião normalmente, em nome de Yahushua HaMashiach. Que o Criador te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde e muita prosperidade. E nunca se esqueça, o teu Elohim reina. Shalom! Shalom! Glória ao Todo-Poderoso.